O Timão conheceu ontem a primeira derrota sob o comando do técnico Fernando Diniz e está de volta ao Z4, hein, Marco Belo? Boa tarde. Fala, Leandro Boldaquian, pessoal deste Papo de Craque TMC primeiro tempo. O Corinthians ontem perdeu a invencibilidade com o técnico Fernando Diniz. Com o treinador, o Timão não perdia há 7 partidas e ontem foi derrotado pelo Mirassol pelo placar de 2-1. O primeiro gol do Mirassol, marcado em cobrança de pênalti por Carlos Eduardo. Pênalti este que teria sido cometido pelo lateral esquerdo do Timão, Matheus Bidu. E o segundo gol, em cruzamento de Carlos Eduardo, Edson Carioca marcou de cabeça. O Timão ainda diminuiu com Dieguinho no segundo tempo, mas o 2-1 para o Mirassol foi o placar final da partida, o que levou o Corinthians novamente à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, indignação no Corinthians na arbitragem do juiz da partida, Matheus Delgado Candansan. Isto porque aos 14 minutos de jogo, ele tinha expulso o atacante Edson Carioca por falta dura, mas ele foi chamado pelo VAR, voltou e trocou o cartão vermelho pelo cartão amarelo. O pênalti cometido por Matheus Bidu, segundo o Corinthians, também não existiu. E no segundo gol do Mirassol, o Corinthians reclama de uma falta que teria sido cometida em cima de Rodrigo Garro antes do cruzamento de Carlos Eduardo, que resultou no gol de Edson Carioca. Por isso, o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, após o jogo, convocou uma entrevista na zona mista em Mirassol. Boa noite a todos e todas. A gente vem fazer uma fala aqui, infelizmente, novamente, sobre a questão da arbitragem. No nosso entender, a arbitragem teve uma atuação que não foi boa e, coincidência ou não, os lances todos duvidosos foram ruins para o Corinthians. Primeiro, a expulsão do centroavante lá do Mirassol, o Edson Carioca, que, ao meu ver, poderia ter se mantido a decisão de campo. A sensibilidade do árbitro ali do lance, pediu-se a revisão. Aí depois vem um pênalti discutível, totalmente discutível, se realmente foi falta ou não. Prevaleceu a decisão de campo dessa vez, o VAR não chamou, prejuízo novamente para o Corinthians. Se tivesse sido chamado, talvez tivesse revisto. E outro lance esse, sim, totalmente indiscutível, é o segundo gol do Mirassol, em que tem um pisão ali, acho que do Shailon, no Garro. Falta clara que o VAR deveria ter chamado e interferiu diretamente no lance. Sai o gol do Mirassol e essa falta não foi dada. Então, novamente, a gente vem aqui falar sobre isso, né? É ruim, a gente está reiteradamente tendo que trazer prejuízo ao Corinthians e todo mundo viu o que aconteceu. Quero reforçar também, que aí já foge um pouco da arbitragem, mas o Hugo, nosso goleiro, foi punido por dar entrevista, por alguma fala que fez. Pegou primeiro 2 jogos, depois reduziu. E outros jogadores de outras equipes tiveram falas até mais assintosas do que a do Hugo. E o tribunal de cara já absolveu. Então, a gente tem que deixar esse questionamento. Fazemos parte da mesma competição, os critérios têm que ser os mesmos. Infelizmente, a gente vem se sentindo prejudicado. Não vamos deixar de falar, vamos nos pronunciar de forma educada, de forma correta, com educação, mas com firmeza, deixando clara a nossa insatisfação. Certo? Primeiro, com os diversos erros, ao nosso ver, no jogo de hoje, todos eles sendo quando foi o lance do Mirassol, reviu, quando foi a favor, não reviu, e o lance do segundo gol, que é indiscutível. E também deixar esse lembrete do tribunal, porque o Hugo foi punido e outros jogadores não foram punidos, então a gente tem que ter o mesmo critério de uniformidade para o bem do futebol brasileiro. Esse é o nosso registro, essa é a nossa fala. Amanhã tem a reunião de arbitragem, o Corinthians vai participar como sempre, estaremos em voo na hora para a Colômbia, mas vamos designar alguém que nos represente, que faça a fala necessária e que busque aí as explicações para os erros, ao nosso ver, da arbitragem de hoje. Este Marcelo Paz reclamando bastante da arbitragem de Matheus Delgado Candansan. O Corinthians que agora viaja à Colômbia para enfrentar o Santa Fé pela Libertadores da América, Leandro.
Obrigado, Marco Belo. Valeu pelas informações do Corinthians. Bom, detalhes aí da palavra do Marcelo Paz. Enquanto falava, o Guilherme Laje aqui fora do ar se manifestava. E aí, Guigui, o que você considera ainda da palavra do diretor do Corinthians, o Marcelo Paz? De novo, o que eu falei mais cedo. Eu acho que é justificar em cima de arbitragem um resultado ruim. E o Corinthians não tinha tido nenhum desde que o Diniz tinha assumido. O Corinthians não tinha tomado gol, gente, desde que o Diniz tinha assumido. E aí ontem perdeu. Talvez tenha desacostumado um pouquinho da derrota e já esteja querendo empurrar para cima da arbitragem. E eu sei que é conivente porque grande parte da torcida, é só você olhar comentários e tudo mais, eu não tô falando que eu sou dono da razão e que ninguém pode discordar de mim, mas é que é muito fácil justificar e muita gente aqui no Brasil cai nesse papo, né? E aí, por exemplo, pouco tá se falando que o Matheus Bidu ontem fez uma partida horrorosa. Eu ouvi pedidos de que ele fosse, inclusive, chamado para a seleção. Eu fico imaginando se o Juba jogasse aqui. O que a gente não estaria falando tá do Juba? Jogando um absurdo, né? De bola. 10 participações para gol, golaço toda hora, um lateral que apoia muito bem, que faz gol, que dá passe, cruzamento. Se o Juba jogasse aqui, eu imagino o tamanho do escândalo que estaria sendo feito para a seleção. Mas tudo bem, o nome da vez era o Matheus Bidu, que tá jogando bem, tá? Nada contra o rapaz. Mas ontem foi mal. O lançamento, ele faz o pênalti, né? Mas o lançamento que origina o gol do pênalti é nas costas dele. Do Alisson, que aliás é um jogador bem interessante, do Mirassol. Tenho gostado muito desse... Já há bastante tempo, né? Pra mim é o principal jogador do Mirassol nessa temporada. Esteve na mira do São Paulo no começo do ano. Eu acho um jogador... Já tem 27 anos, né? Mas assim, você vê que o Danielzinho, o Lucas Ramon vieram com mais idade, né? Foram ao São Paulo e têm conseguido contribuir. Então o lançamento é nas costas dele, ele comete o pênalti. E depois também no segundo gol, o Carlos Eduardo tá bem pra trás dele. O Carlos Eduardo dá aquele tapão pro fundo, pra linha de fundo. O Matheus Bidu tem que virar o corpo pra correr. Mas, cara, não consegue chegar nem pra bloquear o cruzamento. E aí o André Ramalho perde no alto. Eu acho que o Corinthians sentiu muito a falta ontem também do Gustavo Henrique, cara. Sim, mas é o melhor jogador outro que vem jogando muito também. Eu talvez imagino que o Gustavo não perderia essa bola no alto pro Edson Carioca. Mas o Matheus Bidu ontem foi mal. O Corinthians teve erros. Pouco criou. Teve uma chance antes do gol com o Yuri Alberto que o Walter pegou, depois também não teve muita chance. O próprio gol do Corinthians, ele tem um quê de acaso. A bola passa no meio de 3 jogadores, desvia no calcanhar do João Vitor, e aí parece uma bola fácil, né, quando você vê no momento da finalização, mas é difícil pro Walter, porque ela passa no meio de um monte de gente e ainda desvia no calcanhar do João Vitor e vai no cantinho. Eu não acho que o Corinthians fez por merecer uma sorte muito melhor ontem. E pra mim não tem muita novidade, né? De justificativa em cima de arbitragem. Foi ver um lance, deveria ter visto outro. De novo, não é assim que acontece. O Passo falou, se ele fosse no VAR, era muito possível que ele revisse. Não, ele indica na hora que ele viu um puxão no braço. Se ele fosse no monitor, ele ia ver o puxão no braço de novo e ia manter a marcação. A gente tem aqui um superchat do amigo que deixa eu só ver se são dois, o Alan Guerreiro. Não foi pênalti pro Mirassol. Se é pra marcar esse tipo de penal, deve marcar em todos os escanteios esse tipo de pênalti. Obrigado ao Anderson e ao José Benedito. O Klaus é muito verde. A falta não dada no Barreal era pra ser marcada, queira vocês ou não. Renata... Um lance muito parecido no meio-campo também e ele não deu. Que isso, gente. Eu também acho que tem sido esse lance, essa reclamação tem sido bastante exagerada também. De quem? Você disse? Qual das? Que envolve o Barreal. Tá caçando faltinha. Pra tentar anular o gol. Pelo amor de Deus. Agora, olhando pra parte campo, bola, tabela, Ivan Drago e Renatinha, os Corinthians, ele tá no Z4. Tá no Z4. Obviamente não é uma situação que é confortável. Não. Mas a impressão que dá é que assim, o time disputa 3 competições, né? Copa do Brasil. Ele não disputa o Campeonato Brasileiro, o Corinthians. Eu falei isso ontem com o Galvão no fim de papo. Mas ele não pode ser largado, então, né? Exatamente. De jeito nenhum. Então, assim, o Corinthians ele disputa bem as Copas. Agora o campeonato fica levando desse jeitão aí. Eu vou dar uma ponderada, tá? Vou dar uma ponderada. Por quê? Quando você pega uma equipe como a equipe do Corinthians, que tem ali, sei lá, 11, 12, 13 jogadores no máximo, ela não vai conseguir repetir o mesmo time o tempo inteiro. E o calendário do futebol brasileiro exige bastante fisicamente dos atletas. Mais do que isso, exige também concentração. Porque você tem jogos importantes, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. E é por isso que, em muitos momentos, o treinador prefere trocar. Porque aquele cara que vem do banco, quando ele tem qualidade, ele sabe que aquela oportunidade vai ser importante pra ele. Então, o grau de concentração dele
É maior. É maior, evidente que é maior. Uma coisa é você jogar a principal competição internacional no meio de semana em casa, certo? A mobilização é completamente diferente, o nível de concentração. Você não pode tropeçar porque de repente você não consegue recuperar lá na frente. A outra coisa é você jogar pela 13ª ou 14ª? 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O nível de concentração é completamente diferente. Mesmo estando nessa situação? Mesmo estando nessa situação. Acho que é ainda pior. Fica chato o jogo do Campeonato Brasileiro. Mas porque assim, a Libertadores tá legal, né? Mas aí precisa ser legal pra não ficar na zona do rebaixamento. Eu falei no ano passado, usei exatamente esse exemplo pra falar do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, porque o Fluminense foi a melhor equipe brasileira no Mundial, perfeito? Perfeito. Sim. Porque o Fluminense nunca teve time e de repente ali o Renato tirou um coelho da cartola? Não. A equipe do Fluminense era competitiva, mas ela estava disputando uma Copa do Mundo de Clubes. A outra coisa é você botar o Fluminense pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você vai ver que o nível de concentração é completamente diferente. E tem a ver com o calendário. Pô, Ivan, mas os atletas precisam entender que o clube tá na zona de rebaixamento e eles precisam ter essa concentração. Você tá acha que isso... ou você tá... Eu não tô entendendo. Você tá achando que isso é certo ou você tá achando Eu acho que isso vai acontecer mais vezes. É. Ou você acha que o treinador não pensa nisso e não trabalha isso durante a semana? Eu imagino que pro clássico contra o São Paulo... É óbvio, vai ser outro Corinthians. Mas peraí. Então a cobrança em cima do Corinthians no Brasileiro não vai ter, porque não, já eu por exemplo, não disse isso. Mas eu tô perguntando exatamente o que eu quero saber. Não é só pelo fato de passa pano pro Corinthians, então no Brasileirão. Ele joga bem as Copas? Não, deixa jogar o Brasileiro desse jeito, é isso aí e tal. Enquanto isso, os outros que jogam o Brasileiro são os mais cobrados. Calma, deixa a Renatinha falar, depois eu... O astral, pra você jogar na arena, ele já é diferente. Diante de um dos maiores rivais... É mais ainda. Óbvio que a atmosfera é completamente outra. Mas não significa que o jogo contra o Mirassol devesse ser da maneira como foi. Eu acho que o Corinthians, coletivamente, contra o Mirassol, vou citar esse jogo especificamente falando, foi muito ruim, perto do que a gente viu em Copa Libertadores, em outros jogos também no campeonato. O Corinthians não rende no Campeonato Brasileiro, né, nesse campeonato, já faz tempo. Então eu acho que são coisas muito diferentes. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, eu não achava, de pontos corridos. Hoje eu acho desgastante, eu acho que ele começa a ficar chato. Não só pra quem joga, mas pra quem torce. Eu acho que como um todo é um pacote pesado. É mesmo? Eu acho que a gente tem que ter pontos corridos. Acho que a gente tem que ter um campeonato de pontos corridos, é importante, porque todos os outros não são, né? Pelo menos um é. Sim. Mas eu acho que todo mundo larga. Então, chega um determinado momento que começa a desgastar, começa a quebrar, começa a ficar pesado. Todo mundo larga pra ficar nas Copas. O problema tá no estadual, não tá no Campeonato Brasileiro. Se você consegue administrar 3 competições ao longo da temporada inteira, você vai ter um espaçamento maior entre os jogos. O problema tá no estadual, que hoje tem pouca importância no calendário. A questão é, Lelê, só voltando, desculpa, Gui. Imagina. É o seguinte: Atlético Mineiro, certo? Finalista da Copa do Brasil, finalista da Libertadores. Brigou como no Campeonato Brasileiro? É isso. São Paulo, campeão da Copa do Brasil de 23. Não ganhou um jogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Fez uma campanha pífia. Na verdade, ganhou só do Bahia nas últimas rodadas. Porque são equipes que não têm elenco pra rodar, beleza? É claro que esse desafio do Corinthians precisa ser encarado pelos atletas, mas você não acha que isso é trabalhado pelo treinador ao longo da semana? Sim. E por que a resposta não vem no campo? Inclusive concentração. Cara, foco. Porque não é fácil. Não é fácil. A gente coloca muito como regra, Libertadores, mas eu, por exemplo, no caso do Corinthians agora, eu defendo que seja uma semana voltada para o clássico. Pela situação na tabela, vai ser dentro de casa, é o clássico, é o majestoso. E pela situação na Libertadores também. Que já tá bem encaminhado, né? Ok, de repente uma derrota pode complicar o plano do Corinthians de ter a melhor campanha da fase de grupos. Mas não vai complicar a classificação e não vai complicar nem o primeiro lugar do grupo, gente. O Corinthians vai jogar contra o Platense. Platense foi a 6, é isso, né? Platense foi a 6. Ganhou do Santa Fé e ganhou do Peñarol. E o Corinthians tem 9, ganhou os 3 jogos. Quer dizer, se o Corinthians perde na Colômbia, muito provavelmente o Platense não vai passar nem pelo saldo. E depois o Corinthians, na última rodada, pega os argentinos dentro de casa, já ganhou fora, né? Então, tá completamente na mão do Corinthians a primeira colocação do grupo. E outra, o Rivadavia, que é o outro time que tá brigando com o Corinthians, tem a mesma campanha de 100%, joga na altitude ainda, recebe o Fluminense em casa, joga contra o Bolívar lá em La Paz. Então, eu
eu entendo que essa semana ela deveria ser... E é o Rivadavia, com todo respeito, né? Exatamente. Mas assim, é um time que tá bem chatinho, viu, Lê? Lidera o seu grupo no Argentina. O Arce lá tá fazendo gol direto. Aquele Arce paraguaio, né? Que o próprio Corinthians já quis, que era da LDU. O Vila, lembra do Vila, o colombiano do Boca Juniors, do Pontinha? Esses caras estão lá, tem um investimento. Esse time é o líder do grupo no campeonato argentino, à frente do River Plate. E, poxa, ganhou do Fluminense aqui no Brasil, tá 100% na Libertadores. Mas, de novo, eu defendo que tem que ser uma semana voltada pro clássico. O São Paulo também tá cheio de problema, né? Começa a ficar com o departamento médico cheio de novo. E o Corinthians pode aproveitar. O Belo falou até que tem chance do Memphis voltar nesse jogo. Então o Corinthians pode aproveitar com uma vitória porque é uma vitória que acho que vai além dos 3 pontos. Vai te tirar da zona do rebaixamento, vai trazer moral, é clássico e tudo mais. É claro que o descontentamento, a frustração, ela fica mais acentuada porque o Corinthians faz um grande jogo no meio de semana pela Libertadores. Certo? Certo. Então, faz um grande jogo no meio de semana. Por que não consegue repetir no final de semana? Essa é uma resposta que eles estão tentando encontrar também. E é aquele típico jogo que a torcida assiste sabendo que vai ser um jogo mesmo. Vai ser um jogo ruim. Praticamente o mesmo time, né, Ivan? E praticamente o mesmo time, né? Só tinha ausências do André, o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, Mateuzinho e André. É que a gente também foca no Corinthians, né? Esquece que do outro lado tem uma equipe que vem muito bem obrigada na Libertadores com a melhor campanha dos brasileiros, Mirassol e Corinthians. O Corinthians tem 9 e o Mirassol tem 6. Mas foram 2 vitórias. Isso, 2 vitórias. O Always Red e o Lanús em casa. E o Mirassol também, né? Tá Ele perdeu da LDU lá na altitude. Se recuperando no Campeonato Brasileiro, né? Vem de bons resultados. Ganhou do Inter fora. Tinha só uma vitória. Ganhou do Inter fora, aí perdeu pro São Paulo. Mas assim, o Guanais recentemente mexeu no time, começou a colocar 3 zagueiros. Ontem ele voltou a usar 2. Mas eu, em várias enquetes e coisas assim... Eu vi muita gente falando assim, pra mim, Remo, Chapecoense e Mirassol já foram. E eu tiro o Mirassol desse grupo o tempo inteiro. Aliás, Gui, do 10º colocado, que se não tiver enganado é o Botafogo. Do Vitória, nono. Até o Santos, o Santos e o Corinthians são 15, não, 17. São 3 pontos de diferença do nono pro 17º. Tá todo mundo com 17 pontos, pode olhar na tabela. O Mirassol tem um jogo a menos. Mas eu falei ontem, né, Lê, no fim de papo. Aquele meme do Faustão feliz, o Mirassol tem um jogo a menos. E é o Faustão depressivo do lado, que é o Flamengo no Rio de Janeiro, esse jogo a menos. Mas... Uma provocação pra Saporito aqui no YouTube, viu, Renatinha? Botafogo tem 17, o Grêmio é o 14º com 17, aí Cruzeiro 16, Santos e Corinthians 15. Tá todo mundo junto. Vai ver o Vitória. O Vitória é o nono, acho. Vê aí, Vitória. O Vitória é o nono com 18. 18? Faz bom campeonato, Vitória. Não, uma loucura.